Nós vamos estar pegando aí, capturando aí com todos vocês. Tá, Ronaldo? Oi? Opa, caiu aqui. O terreiro que o senhor frequentou, iniciou no Candomblé era de Queto? Era Queto. Era Queto. Aí o último terreiro que o senhor frequentou, o senhor ficou 20 anos, é isso? 20 anos. De lá o senhor já saiu para o vosso templo? De lá, na realidade, o que acontece? Tá? Nesses 20 anos que eu passei lá, eu fiz muitos cursos. Por exemplo, aprendi sobre o Molopô, fiz cromoterapia, sabe? Fiz um monte de coisas ligadas, vamos dizer assim, à Umbanda, né? Depois de 20 anos, quando eu saí de lá, eu saí assim, mas eu não saí com intenção de abrir um terreiro não, viu, Pai Léo? Estou sendo bem sincero com o senhor, não saí com intenção de abrir um terreiro. Mas estava no meu caminho isso e aconteceu. 3 anos depois eu estava com o terreiro aberto. E hoje o senhor tem a tenda de Umbandas Apeninda, tem algum complemento? Não. A tenda de Umbandas Apeninda há quanto tempo, pai? Nós estamos vai fazer 3 anos. Olha só que bacana. E acontece mesmo, né, gente? Tem gente que está predestinada, já se imagina, tem pessoas que não, que vai sendo conduzida. E com certeza o pai Ronaldo aí foi sendo preparado para estar nesse cargo. Então não é de um dia para a noite, né? Porque o pessoal está perguntando aqui, o Anderson está perguntando, pai Ronaldo, como que o senhor acha aquelas pessoas que iniciam muito cedo? E principalmente no Candomblé, que se iniciam enquanto criança, né? O que o senhor visualiza em relação a isso? Como que o senhor vê essa questão? Dentro da Umbanda Molocô, como que é visto isso? Nós temos uma média aqui de 16 anos de idade. Para formação, para preparação? Oi? O senhor está dizendo para preparar isso? Basicamente é preparada. 16 anos. E como que o senhor visualiza o ano? Olha, veja bem, eu não vejo problema desde que, tá? Vamos dizer assim, essa pessoa, esse médium assim, menor de idade, ele queira, tá? Fazer parte, ele queira se preparar, etc, etc. A única coisa que a gente coíbe são 2 coisas, bebida e cigarro, para menor. Isso a gente já não deixa. Entendeu? Por exemplo, a entidade da Michele, né, que é essa menina de 16 anos, ela quer beber, ela quer cigarro, dizer assim, a gente coloca para ela, entendeu? Só que a gente coloca para ela, vamos dizer assim, no chão. Sim. Então já responde a pergunta do Kleber, que ele pergunta da questão da incorporação, né? Basicamente, na Umbanda Molocô, a incorporação acontece com quanto tempo? Ele está perguntando, basicamente, mas já tenha respondido, mas se você quiser complementar? Isso daí depende, isso daí, falar de incorporação, Painel, é um negócio, assim, meio complicado, porque isso daí varia de pessoa para pessoa, né? Pode chegar aqui, vamos dizer assim, uma pessoa de 15 anos, vamos dizer assim, e do nada ela incorporar, e pode chegar aqui uns 50 e ficar aqui mais uns 10 anos para incorporar, entendeu? Então isso daí varia muito de pessoa para pessoa. E uma outra coisa que a gente fala aqui, que é muito importante para os médicos iniciantes saberem, é o seguinte: a gente aprende que não são as entidades, por exemplo, nossas, que vai dar autorização para que essa pessoa trabalhe, mas são as entidades dessa própria pessoa, sabe? As entidades da própria pessoa, elas sabem quando é a hora certa de trabalhar, quando não é, se precisa segurar mais um pouco, se não precisa. Então, se você não está trabalhando ainda, não é o porquê, talvez, o chefe daquele terreiro, incorporado, não queira que você trabalhe, mas às vezes é a sua entidade que está segurando você. Fantástico, é isso mesmo, né? É esse conhecimento. Tem visto que uma vez eu acho que mais, num terreiro, né? Eu sempre acabo fazendo bastante visita,
E aí eu visualizei no terreiro uma menina, acho que tinha aproximadamente uns 7 anos, e bem assim, avançada no seu processo mediúnico de incorporação. Bem, a mãe, a sacerdotisa, disse que ela já tinha iniciado desde os 5 anos. Isso no terreno de Umbanda. Geralmente a gente costuma ver a iniciação, o processo iniciático dentro do candomblé de crianças, até de bebê, né, pai? Mas eu digo assim, a incorporação ao trabalho é totalmente diferente, tá? Eu digo estar participando da corrente, trabalhar com as entidades, tá? Isso que eu estou falando, porque no candomblé geralmente faz a iniciação, mesmo na verdade, de pai para filho, né, pai? Mas isso, Painel, lembra que no outro programa a gente falou um pouquinho de Joãozinho da Gomeia? Falamos. Joãozinho da Gomeia morreu, tá? O que aconteceu? Eles foram jogar os búzios para ver quem ia cuidar, quem ia ser chefe do candomblé, né? Quem ia ser o rei do candomblé, falando mais exato, né? E saiu no Búzios que a rainha do candomblé seria uma menina de 3 anos de idade, chamada Sandra Regina. Né? O que acontece? Aí você fala assim, nossa, uma menina de 3 anos de idade, rainha do candomblé, pegou o lugar de Joãozinho da Gomeia, que era conhecido como o rei do candomblé, foi o título que foi dado pela rainha da Inglaterra para ele, né? Então o que acontece? Uma menina de 3 anos de idade, naquela época, quem ficou cuidando dessa menina até ela ter uma idade assim de entendimento foi um Ogã. Olha que interessante. Sabe? E quem entrar no nosso Face tem a história todinha de Joãozinho da Gomeia lá. Sim, e a gente não pode deixar perder essa história, porque eu lembro que uma época, né, não muito distante, se comentava muito, né? E parece que as pessoas deixam perder um pouco dessa questão desse histórico, né, pai? E aí acaba perdendo a essência, né? O que acontece, Paulo, é um negócio que eu estou tentando fazer no nosso Face, que é muito interessante. Eu gostaria até que essa ideia se expandisse, porque se torna uma coisa muito bacana. Todo dia de manhã eu posto lá no Face uma pergunta. Né? Seja lá qual for, vem uma pergunta na minha cabeça, eu coloco lá, pergunta do dia. Entendeu? Aí o que acontece? O pessoal começa tudo responder aquela pergunta. Sabe? Fica um negócio muito interessante. E eu sempre coloco 2 observações. A primeira, não existe resposta certa e errada. Existe aquilo que você aprendeu, aquilo que você acredita. Tá? E a outra coisa que eu coloco é assim, não discorde da resposta do seu amigo. Aprenda. Sim, verdade. Então, o que acontece? O nosso Face ele tem muita informação, é muito bacana. Não consigo falar, por exemplo, de Omolocô em 2 horas, em 2 dias, em 10 dias, em 1 ano, talvez em 2 anos. Eu não consigo falar tudo sobre o Omolocô. Não dá. Não dá, exatamente, é todo um processo, né, nosso de conhecimento. Isso que o terreiro do Pai, através dos seus membros, as pessoas que participam disso, constrói algo positivo, porque o que nós estamos visualizando é um falando mal do outro no Facebook, nas redes sociais, um criticando o outro, postando coisas absurdas. Mas se esquece um pouquinho, nós podemos utilizar esse meio de comunicação ao nosso favor e para aproximar o conhecimento mesmo, né, pai? Olha, um negócio que eu sempre falei é o seguinte, eu não admito briga de irmão com irmão, tá? Toda vez que o nosso irmão Cyrus foi nos programas da Luciana Gimenez, toda vez que o senhor fez programa junto com o nosso irmão Cyrus, eu sempre divulguei, sabe? Isso é gostoso. Aí podem falar assim, Ronaldo, mas você não tem medo que, por exemplo, seus médiuns vamos dizer assim, ou para a casa do Pai Léo, ou para a casa do Pai Cyrus?
Não, se for bom, pô, eu conheço os dois, que ótimo, vai com certeza, sabe? Então você não pode, no outro programa a gente falou, olha, uma coisa que eu não admito é falar assim, este médium ele me pertence. O médium, ele é feito para a vida e vai para casa que ele quer. Se um dia ele quiser voltar, as portas daqui estão abertas. Isso tudo vai depender dele, entendeu? Então o médium é feito para a vida, ele vai para o terreiro que ele quiser. Exatamente esse pensamento que o pai traz, que todos os sacerdotes deveriam absorver. Como um filho, né? A gente não às vezes a pessoa quer ali, que tem os filhos à disposição, seja sempre abaixo dele. Não. Ele tem que multiplicar esse conhecimento. É isso que o que o pai Ronaldo está explicando, que nós temos que sempre ter em mente. Porque às vezes os filhos saem da casa, meu irmão, o sacerdote fica brigando com o filho, e xinga, e faz, amaldiçoa, e taca os embá na rua, acontece. Gente, olha que absurdo. Eu já ouvi até, vamos dizer assim, entre aspas, certos sacerdotes falar assim, eu vou trancar o seu Exu na minha quartinha. Eu falei, caramba, esse daí é bom, hein? Gente, é demais os absurdos que a gente acaba escutando. Também, tudo bem que alguns médicos são terríveis mesmo, na sua individualidade, cada um na sua forma de ver, atuar. Mas nós devemos sempre entender que o médium é médium e o sacerdote está numa outra função. Né? Ele não pode se igualar, eu digo, todos nós somos iguais. Mas o sacerdote ele está ali como ministro religioso. E não que ele é mais do que ninguém, ele não é mais do que ninguém. Mas ele está num lugar que cabe ao respeito, cabe a ser um exemplo. Não é, pai? Tanto que aqui, por exemplo, eu utilizo um outro método de trabalho. Tá? Aqui dentro eu costumo dizer assim que, por exemplo, não está o pai Ronaldo, está o irmão Ronaldo. Entendeu? O irmão um pouquinho mais velho, aquele irmão que, por exemplo, consegue dar um conselho para alguém, aquele irmão que pode falar assim, olha, não faz isso porque assim eu acho que não vai ficar legal, entendeu? Então, o que acontece com essa metodologia de trabalho, a gente anda crescendo um pouquinho. Por quê? Porque as pessoas não enxergam assim o Ronaldo, o pai Ronaldo, chegam o irmão Ronaldo, né? O irmão mais velho, aquele cara que pode passar alguma coisa assim que a gente não sabe, entendeu? Pode aprender muito também com a gente, que vem às vezes de outra casa. Sábado passado, pena que o senhor não pode vir, mas a gente fez a festa de Exu aqui no terreiro, sabe? Foi muito gostoso, foi muito trabalhoso, mas olha, foi uma das melhores festas que a gente fez aqui. Olha que bacana, que interessante, né? Ter essa essência, esse amor, esse carinho. E nós temos que ter sempre essa consciência quando nós estamos dentro do terreiro, sentir parte, né, pai? Porque o que me parece, eu não sei o senhor, que às vezes como sacerdote se coloca numa posição de rei, né, lá nos seus status elevadíssimos, se coloca uma distância muito grande. Aí há aquela crítica, mas o filho não ajuda, o filho não comparece, o filho não faz, mas ele não vê aquilo como dele. Então como é que eu vou cuidar daquilo que não é meu? Não é? E uma falha muito grande disso, e essa é uma diferença muito grande dos nossos irmãos de outra religião, é o templo ser construído na própria residência do sacerdote. O fato de estar sendo construído, ou ser direcionado o templo dentro do mesmo quintal, isso não significa que aquele espaço seja dos sacerdotes. Pode ser de forma legal, né? Mas quando eu coloco as pessoas ali que eu comungo de uma atividade religiosa ou social, seja o que lá for, aquilo já faz parte de um todo. E essa diferença, me parece, pai, que essa mudança de pensamento de achar assim, a minha residência que eu moro aqui eu mando. No terreiro, eu não mando no terreiro. Eu questiono, né? Inclusive aqui onde a gente está, também tem uma residência. Entendeu? Tem o terreiro e uma residência.
tá? E a dona da residência, ela acabou de falar, na minha residência eu mando, no terreiro eu não mando. Olha lá, tá vendo? E esse pensamento que tem que ter para se valer a uma
Patrícia, ela está perguntando o seguinte, pai. A questão da criança, né? Dentro do processo. Como que se adentra? O senhor já falou, ela está falando aqui, o senhor já explicou que tem que falar com a entidade, no terreiro do senhor é aceitado pela família, né? Ela fala assim, as pessoas que ali estão. Mas como que é feito o desligamento dentro da casa? Por exemplo, a pessoa não quer problema mais, ela pergunta se tem, porque ela falou que foi muito ameaçada no último terreno que ela foi, por sair, porque ia acontecer coisas horríveis na vida dela, e aquela tudo que a gente já conhece, né, pai? E ela pergunta como que o Umbanda colocou esse seu terreiro, o vosso terreiro, trata essa questão da volta, da saída e da volta do retorno da cidade, caso ele queira voltar. Bom, isso aí eu falei para o senhor no programa anterior, até o senhor pediu para mim que eu colocasse para o senhor essa frase do seu Zé Pilintra, tá? E eu vou repetir. O seu Zé, tá? Ele faz assim, ele leva os médiuns até a porta de entrada, né? Que no caso seria assim, no quintal, né? A saída do terreiro, né? E ele fala assim, tá vendo aquilo ali? O que é? Aí a pessoa fala uma porta. Do mesmo jeito que você soube entrar, você saiba sair, para se um dia você quiser voltar, você saber entrar. Olha que mensagem maravilhosa, né? Sabe, a gente assim, se a pessoa não está contente com o terreiro, ela tem a liberdade de procurar outra casa. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro pessoas que já saíram daqui, sabe? E nunca ninguém saiu daqui com ameaça de nada, não. Sabe? Ao contrário, as entidades falam e continuam ajudando todos aqueles que precisam, mesmo que saíram daqui. E se precisar voltar, as portas estão abertas. Sim. A nossa irmã Lília, ela pergunta da questão dos atabaques. Você tem os atabaques? Os pontos são os mesmos tocados na Umbanda ou é misturado com candomblé? Como é que é? Não, a gente toca mais assim, ponto de Umbanda, de vez em quando um ponto de nação a gente coloca, mas é mais ponto de Umbanda mesmo, porque se a gente colocar, por exemplo, muito ponto de candomblé, e a gente for cantar em Yorubá, muita gente não vai saber, entendeu? Então, o que acontece? A gente prefere utilizar mesmo os pontos de Umbanda, que são maravilhosos. Maravilha, deixa eu só perguntar aqui. O nosso irmão Vinícius pergunta: pai, o que dizer sobre entidades que escrevem? Por exemplo, protegidoras que trabalham sem ter nome, acende seu próprio fumo, escreve-se e assim por diante. Como que o senhor visualiza isso, pai? Maravilhoso. Isso entra naquele negócio que a gente diz de evolução. Tá? Uma entidade pegar o seu próprio cigarro, acender, pegar a sua bebida, colocar. Por que não? Né? Eu acho que isso daí é excepcional. Aí podem falar assim, mas e aí, o que os cambambos vão fazer? Né? Os cambambos eles ajudam muito, eu sempre exalto, sempre vou continuar exaltando, eu sempre falo que cambombo é a coisa mais maravilhosa que tem num terreiro. Eu falo que a sustentação da gira não é nem tanto quem toca tabaco, é o cambono que está lá em pé, a gira inteira, que às vezes está escutando da entidade, sabe? O cambono é um ser maravilhoso. Eu também, gente, acredito muito nisso. Tanto é que dentro da nossa questão do fundamento do primado, dentro da ritualística, existem as fases de desenvolvimento do médium, junto com o espírito, com o seu mentor espiritual. E quando se fala em Barão do Açu, a entidade já tem que sair acendendo o seu charuto, pegando o seu banquinho, erguendo a barra da calça. Ele tem que aprender isso. Porque senão vai ficar o espírito dependente, né?
Não dá para ser assim, não dá. Tanto é que eu comentei com vocês um dos programas, acho que foi de Chico Magia, que eu falei que eu conheci, né, um médium que trabalhava com Magia Maria Padilha, e ela escrevia. E ela escrevia a antiga, naquela forma antiga, né, na língua dela, ela falava em espanhol, ela escrevia em espanhol, e ela escrevia aqui com bico de pena, e ela escrevia, ela deixava as mensagens dela, pai Ronaldo, através da escrita. Ela escrevia e deixava as mensagens dela anotadas. Daí ela explicou que lá na época, antigamente, ela escrevia muito. Ela contou o porquê, né, que ela fazia isso. E aí as pessoas elas criticam, né? Mas agora eu falo, gente, a entidade vir numa televisão, incorporar numa televisão, incorporar numa rádio através da tecnologia. Eu penso, eu visualizo o seguinte, a evolução do espírito e a mensagem dada. Tem tanta gente que faz uma maravilha, entidade que fala cada besteira, cada bobagem aí, né, pai? E segue os padrões que nós consideramos como normais. Então eu não acho ruim, não, depende do espírito, né? Depende da forma como a gente visualiza aquilo, mas eu não vejo como errado também não, viu? Também não vejo isso daí como uma coisa errada. Se a entidade ela tem esse dom, que se faça. Exatamente, eu também penso dessa forma. Se ela veio para isso, agora é claro que não se pode sair, por exemplo, do contexto. Por exemplo, dentro do primário do humano, para vocês terem uma ideia, é tudo bem que o Bolsa chutou nas notas, ele está me coloca de trás do chão. Mas o fundamento do primário de Umbanda, todas as pessoas elas estão de sapato. Elas vestem sapato lá, aquelas molecas, né? E os homens são tênis. E se incorporam com as entidades, com o sapato. Não. Não é caboclo, não é entidade, porque está com o sapato no pé. Ué! Né? Se você tem uma doença, se você não pode colocar o seu pé no chão, a entidade não vai vir por causa disso. Sua mediunidade está testada, né, pai? Verdade. Então a gente tem que entender essas questões. O nosso irmão Renan, ele pergunta assim, ó. O Molocô não é um bandomblé que tanto falam? Isso daí é até interessante. Né? Não é porque eu costumo dizer assim, a Umbanda ela tem os seus preceitos, o Candomblé tem os seus preceitos, o Molocô tem os seus preceitos, tá? Tá certo que hoje em dia, por exemplo, alguns terreiros de Omolocô, como o nosso, tá? Colocou algumas coisas, por exemplo, da Umbanda, colocou algumas coisas do Candomblé, colocou algumas coisas da Jurema, do Catimbó, entendeu? Mas o que acontece com isso daí? Não vai se tornar uma mistura de Candomblé e Umbanda. Tá? A gente tem que se basear essas coisas pelos preceitos. Tá? Se a gente for falar assim, mas misturou Umbanda com Candomblé, o senhor acha que tem como misturar Umbanda com Candomblé? É verdade, interessante. Eu acho meio difícil, porque, por exemplo, se você é Umbanda, você é Umbanda. Se você é Candomblé, você é Candomblé. Se você é Omolocô, você é Omolocô. Você pode usar alguma coisa da Umbanda? Pode. Você pode usar alguma coisa do Candomblé? Pode. Isso não te faz meio a meio. Exatamente. Tem uma pergunta assim, no Kátia, ela pergunta o seguinte: o que o senhor acha sobre o Bandaime? Como? Desculpa, não entendi. Bandaime se refere, acredito, que o Santo Daime, né, lá na região né, junto com a Umbanda, que está surgindo ela conta aqui uma história, ela está surgindo uma nova versão da Umbanda, que é o Bandaime lá com, que se tornou aquele ayahuasca, né? Ayahuasca. Isso, a ayahuasca, junto lá dentro dos rituais, como que o senhor visualiza isso? Nós temos uma experiência com isso. O ano passado foi o ano passado, né? O ano passado a gente foi convidado para ir numa festa xamânica, né? Onde eles serviriam o Santo Daime, né? O chá do Daime, e quem não pudesse, por exemplo,
eu tive um problema cardíaco, né? Então não é aconselhável você tomar o Daime. Apesar de eu ter ficado com muita vontade de tomar para ver o que acontecia, o que deixava de acontecer. Mas eu não pude tomar o Daime por causa de um problema cardíaco que eu tive, né? Aí eles falaram, então aplica o rapé nele. Tá? Muito bem, aplicaram o rapé. Realmente, rapé indígena é uma coisa natural, você sai um pouco realmente de si, tá? Mas não é nada assim, como que eu posso dizer, não é um alucinógico. Tem um outro nome, agora que eu não me lembro como se fala, mas não é um alucinógico, tá? E você não fica também dependente daquilo. Por quê? Porque eu utilizei o rapé indígena, tá? Uma vez só, foi o ano passado, e eu não fiquei dependente dele, tá? Agora, o Daime eu não posso falar muito, mas se um dia o senhor quiser, eu posso trazer uma pessoa, tá? Ele pode explicar para a gente direitinho tudo sobre o Daime. Perfeito, o programa é do senhor, só agendar, só passar para nós, fica à disposição também, só agendar. Porque a gente foi numa festa, né, xamânica, como eu disse, né, fizeram uma fogueira muito bonita, o ritual deles é muito bonito, muito assim, nossa, te prende muita atenção, sabe, para uma coisa assim, brilhante. O senhor conhece a Mãe Ângela? Mãe Ângela? De lá de Goiás? Sim, sim. Conhece, né? Então, a Mãe Ângela estava com a gente lá nesse dia. Olha que maravilha. Né? E, nossa, tudo muito bonito mesmo, tá? Essa festa xamânica. Agora essa Umbanda Daime eu não conheço. Eu tô tendo o Jefferson Scott, ele falou que passou tão mal, mas tão mal quando ele tomou, que ele também se enfia em tudo quando é canto, né? Quer conhecer tudo e acabou de dizer que passou mal. Ainda não contente com isso, que ele falou assim, que não viu nada. Eu não estou vendo nada, não consegui ver nada. Ele tomou de novo. Aí passou mais mal ainda. Aí falou, nunca mais eu vou. Falei, mas olha, tá vendo? Né? O Jefferson é um barato. O Jefferson, eu gosto dele pra caramba, nossa senhora. O Jefferson é uma pessoa muito do bem. Não é isso? É essas pessoas que a gente tem que estar sendo próximo, né? Verdade. Não é? O nosso irmão Vanderlei pergunta, o que o pai Ronaldo acha da quimbanda? E ela pode ser feita junto com o Molocô? A quimbanda, veja bem, tem uma outra pessoa que o senhor também deve conhecer, que é o Lúcio Henrique. Sim, já fez vários programas conosco. Isso. E o Lúcio Henrique, ele tem uma teoria da Umbanda, da quimbanda, tá? Um pouco diferente daquela quimbanda satânica, aquela coisa toda, tal, né? Até eu aprendo muito sobre quimbanda com o Lúcio, né, com as postagens dele, com os vídeos dele, acho muito legal. Sou amigo pessoal do Lúcio, tá? Converso muito com ele via Face, sabe? Eu acho que a quimbanda é o seguinte, a quimbanda tocada pelo Lúcio, vamos dizer assim, é uma quimbanda do bem, tá? Só que é o seguinte, você misturar a Umbanda com a quimbanda, existem algumas restrições, como o Lúcio mesmo diz, tá? Você tem que ter um altar de quimbanda, um altar de Umbanda, tá? Igual já perguntaram para ele uma vez, mas a tronqueira para mim é um altar. Ele falou, mas para quimbanda não é. Entendeu? A tronqueira não é um altar, vamos dizer assim, de quimbanda. Então, quer dizer, para você tocar a Umbanda junto com a quimbanda, você toca primeiro a Umbanda e depois a quimbanda. Entendeu? E você não vira de uma hora para outra para a quimbanda. Sim, verdade. E cada aquela questão que a gente estava falando, comentando sobre essas misturas, né? Eu tenho um terreiro, tenda de Umbanda, Caboclo, Pisa na Areia, em Suzano, gente. Que a mãe sacerdotisa, ela sempre fala isso, a nossa senhora, né?
e eu converso muito com o filho dela, né, que tem mais contato, e ela tem um terreiro de Umbanda, que é de um lado da rua. Do outro lado, é um terreiro de candomblé que ela tem, porque ela fez a obrigação do candomblé, na Umbanda, depois ela passou para o candomblé, então ela toca os dois templos. E aí tem uma fala dela que é muito interessante, que ela fala o seguinte: eu consigo trabalhar nas duas formas de religiosidade, ela usa esses termos, né? Mas meus filhos não. Por isso eu prefiro ter dois templos. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes, as pessoas que adentram no espaço, elas se sentem perdidas quando eles estão em um ambiente que se praticam várias situações. Como o senhor deve ter também dentro do Molocô, quando, aí tem uma pergunta aqui que eu já vou fazer, da nossa senhora Márcia, quando cai aquela questão das entidades trabalhando no mesmo espaço, né? Uhum. Essa mesma mistura. Então, às vezes, as pessoas que adentram o espaço, elas que se perdem de acordo com aquilo que elas estão visualizando, daquilo que elas construíram como teorias dentro delas, né? Há um problema muito grande isso. Você é uma banda de candomblé, é um candomblé, elas se sentem desreconhecidas. E a Márcia pergunta para o senhor o seguinte, ela fala assim: eu já ouvi várias falas do senhor falando sobre entidades trabalhando no mesmo campo de atuação, numa mesma gira, e ela fala assim, ela pergunta como que as pessoas que são médios da vossa casa, que se vieram de outra casa, e como que elas conseguiram se adaptar a isso? Nesse novo formato aí. Gostei da pergunta. Vamos lá, nós temos dois médios novos aqui na casa, tá? O Vanderlei e o Júlio, tá? Eles vieram de um outro terreiro, tá? Eles vieram de um terreiro de Umbanda, tá? Realmente a gente nota um pouquinho os médiums eles se perderem. E tem o Rubens também, que também veio de outra casa. A gente nota eles se perderem um pouquinho nas vibrações. Só que o que acontece? A gente tem que imaginar da seguinte forma. Hoje, vamos dizer assim, eu estou trabalhando aqui com a linha dos caboclos. Aí tem um médium aqui que não está sentindo a vibração do seu caboclo. Está sentindo uma vibração, vamos dizer assim, de um marinheiro. Tá? Eu vou falar para ele assim: olha, então você faz o seguinte, você vai embora, volta a semana que vem, ou volta num dia de marinheiro, e a gente puxa o seu marinheiro aqui. Eu não acho justo para a pessoa que veio até aqui, certo? Então o que acontece? A gente fala para as pessoas assim: feche os olhos, não se concentre em nada, não pense em nada, deixe a energia fluir no seu corpo, deixa vir quem tem que vir, tá? E o resto deixa com as entidades, sabe? É maravilhoso quando, por exemplo, você tem aqui 7, 10, 15, 20 médiuns, tá? Incorporados, e vamos dizer assim, 1, 2, 3 numa mesma linha, outro numa outra linha, e assim vai. Nossa, se você ver a energia que dá isso daí, é uma energia muito grande, muito forte, tá? Na festa de Exu que teve aqui, nós recebemos 3 pessoas que vieram também de um outro terreiro, né? E 3 ou 4 pessoas, não me lembro direito, que vieram de outro terreiro. Nossa, se sentiram aqui maravilhada com as coisas que aconteciam, sabe? Por quê? Porque se deixa muito à vontade para você receber uma determinada entidade, e a gente não impõe, fala: olha, você vai receber entidade tal, entendeu? A gente deixa os médios à vontade. Olha que fantástico, né? E nós temos que entender que parece que a forma como o pessoal comenta, parece que as entidades vivem em guerra, né? Não. Que não pode se comunicar, não é isso? Mas não dá a sensação? A coisa mais fantástica, por exemplo, é estar trabalhando, por exemplo, um Exu e uma criança aqui dentro, um herê. É a coisa mais fantástica que tem. Sabe por quê? Porque às vezes o que acontece? O Exu está dando uma bronca danada aqui em alguém. Tá? Ou seja num médium, ou num cambono, ou num consulente.
Aí essa pessoa sai assim de cabeça baixa, aquele puxa aquela pessoa e fala assim, calma, não sei o que lá, sabe, já mudou todinha a história, a pessoa sai daqui muito melhor, entendeu? Ouvindo as broncas que ela tomou e ouvindo o conselho de uma criança, sabe? Então o que que acontece? As energias, do outro lado, no campo espiritual, as pessoas têm que aprender o seguinte: entidade não vive em guerra com entidade nenhuma. Ao contrário, eles trabalham todos juntos, não trabalham separados, sabe? Se o meu isso precisar de um preto velho aqui, o preto velho vai vir para trabalhar com ele. Tem preto velho que é quimbandeiro. Verdade. Dentro do primário, a gente também trabalha assim. Porém, assim, a gente tem gira, a gente chama-se várias entidades. Não. Se trabalha com necessidade na hora das consultas, na hora que os consulentes estão ali. Se precisar vir Exu, vai vir Exu. Se precisar vir entidades que vai vir ali, a entidade sim. Isso a gente já tem essa prática também dentro do primário. Mas isso da Umbanda Molocô, do trabalho do pai rodado traz, isso é fantástico. Você poder ali resolver seu problema ali, não ficar esperando 3, 4 trabalhos depois para falar com a entidade, né? Não, isso já acontece imediato, né, pai? Só que tem o seguinte, não nem, vamos dizer assim, nem 90% dos homolocôs não trabalham com a gente. Isso aqui foi instituído, vamos dizer assim, nessa casa. Certo. Isso, sim. Mas isso acontece em todos os trabalhos, assim, por exemplo. Então o senhor tem uma, como por exemplo, o senhor fez uma gira de esquerda, né? O senhor fez uma peça na de esquerda, não é uma gira, vai. O senhor fez uma gira no trabalho, o trabalho do senhor começa quinzenalmente, mensalmente? Não, semanalmente. Aí o senhor tem um trabalho X, vai, da semana que vem. Dentro desse trabalho, previamente o senhor estabelece a linha predominante ou não? Não. Na hora, o senhor começa na hora. Uma coisa que eles colocaram pra gente aqui, desde quando abriu a casa, não vai ter uma plaquinha. A semana que vem gira tal. Não tem isso. Certo. Aí você pode falar também assim, mas os médios não se perdem, por exemplo, determinada entidade utiliza isso, utiliza aquilo outro. Se o médio estiver aqui na casa, não trouxe, por exemplo, o médio veio para cá, mas vamos dizer assim, eu estou incorporado com o meu baiano, só que vem nele, por exemplo, o Exu dele. Mas ele não trouxe a bebida dele, pega a bebida na casa. Entendi. Dentro daqui da casa também a gente não tem isso de definir antes. Só quando é festividade. Na festividade assim. Agora, até mesmo que você não sabe a energia que vai estar ali no momento, às vezes você prepara um trabalho, né, pai? E às vezes acontece uma outra coisa ali que vai mudar totalmente o trabalho, né? Exato. Um pouco antes da gente estar com o senhor e com os ouvintes aí no ar, o que acontece? O seu Zé, ele veio aqui, tá? Ele conversou um pouquinho, pediu para fazer algumas coisas, já foi feito, cruzou o chão, tudo bonitinho, e a gente está conversando aqui hoje. Olha que fantástico. O seu Zé estava aqui. Aliás, estava aqui não, ele está aqui. Sim. Sem dúvida. E a ele e a todos os espíritos que estão nos auxiliando nesse programa maravilhoso, as pessoas que estão agradecendo imensamente aqui os ensinamentos. Peraí, tem uma pergunta do... Eu estou esperando você formular aí, tá, Leandro? Tá, vou pegar daqui. Antes, deixa eu fazer um comentário. Tem uma pergunta sobre o Irei aqui. Eu cheguei a ver um dos vídeos que foi feito lá do Diálogo com os Espíritos, com o Irei do senhor, e tinha, se eu não me lembro o nome. Da Valquíria. Oi? Da Valquíria. Isso, é verdade. Foi muito interessante, se vocês tiverem prazer de vocês assistirem, foi muito, muito bacana e esclarecedor, né? Eu acho que foi o único vídeo que eu vi, eu não vi os outros que foi feito com os...
Um dos vídeos, por exemplo, é entre o do Capa Preta e o seu Zé, que teve mais visualizações. Acabei de vendo por acaso dos Enes, né? Mas muito interessante mesmo, maravilhoso essa mensagem que eles trazem. E é a tecnologia, gente, é isso mesmo. Aí tem uma pergunta aqui da nossa irmã Patrícia, ela pergunta o seguinte: como que é a questão do Herê e do Exumirim trabalhando no mesmo espaço? Se isso já aconteceu dentro do terreno do Senhor, como que é? Como o tratamento? Problema nenhum. Eles se comunicam normalmente? Tranquilo. Não tem briga, não tem palavrão, nada. Se os dois tiverem que trabalhar junto, vão trabalhar junto. Não tem problema nenhum, não. Esse negócio às vezes, muitas vezes, assim, que as pessoas não entendem, Carlão, é que, por exemplo, igual eu citei aí, um Exumirim e um Herê trabalhar junto. Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Por quê? Tá? Eles estão trabalhando para quê? Para caridade, para evolução. Então, por que eles vão brigar? Se eles estão trabalhando para caridade, para evolução, não tem o porquê disso. Isso daí, muitas vezes, também é coisa de médio, hein? Verdade. Tem um complemento, eu vou fazer o comentário do Rubens, o Rubão, né? Bom. E o mandou aqui já mostra a pergunta também que é direcionada parecido com a dele. A dele, na verdade, é um comentário. Ele falou que ele que era o Rubens que o senhor falou, ele acabou de mencionar, ele fala assim que é um pouquinho complicado sentir o dia da vez. Mas como tudo da vida aos poucos, chegarei lá. Aí a pergunta da nossa irmã Márcia, ela pergunta o seguinte: como que é o senhor enquanto sacerdote, né? Saber, assim, se já aconteceu, se é a entidade que direciona tudo, ou se já aconteceu o senhor assistir o trabalho sendo executado ali no vosso templo, e como que o senhor consegue, se é complicado para o senhor, enquanto sacerdote, verificar qual é a entidade que está ali nos médios? Veja bem, são 3 perguntas em uma, né? Vamos lá, vamos começar pelo começo. Primeiro, eu já assisti um pouquinho do trabalho, sim. Tá? Eu desincorporei, né? Sentei um pouquinho e vendo as outras entidades trabalharem. Né? Isso me deu muito mais confiança ao ver elas trabalharem. Né? Porque não era todos incorporados numa entidade só. Né? Sim, eram várias entidades trabalhando. Tá? Então, eu já cheguei a presenciar, sim, é muito gostoso, uma energia muito boa. Tá? Agora, a outra. Quanto a trabalhos, daí, aliás, sentei um pouquinho, Mas eu microfone aqui, pera só um pouquinho. muito mais. Opa, agora sim, pode complementar, pai. Então, agora, quanto administrar esse negócio de incorporação de várias entidades, aí eu deixo para o campo espiritual. Tá? Por exemplo, quem vier aqui, por exemplo, seus apelidos, seu capa preto, caboclo, preto velho, ou até mesmo herê, tá? Eu deixo para eles cuidar disso daí. Entendeu? Porque eles vão saber cuidar muito mais disso do que eu poderia. Tá? Então fica fácil assim. A gente costuma dizer assim, tem alguma coisa assim, alguém não entendeu alguma coisa, joga para as entidades, eles vão saber explicar melhor do que qualquer um de nós. Vai, Léo? Voltar aqui a condição. Pai? Oi? Espera só um pouquinho, deixa eu só voltar aqui. Era lá, gente. Pai, pode falar, pai. Deixa eu verificar se caiu aqui. Pai Renato, tá me ouvindo? Estou ouvindo.
Espera só um pouquinho, pai. Estou ouvindo e estou vendo, senhor. Gente, só testando aqui que eu acho que caiu o... Tá, vamos lá. Muito interessante, o senhor está colocando aqui como muito interessante isso, né, que o senhor está colocando, né, dentro do ritual do Manda Homolocô, né? Eles agradecem mesmo, estou falando, a pessoa adora, a pessoa está trazendo isso muito bacana para as pessoas que não conhecem, né? E aí eles estão perguntando ao nosso irmão Patrício, né, e ao nosso irmão Wanda, né, são casal, eu estou perguntando assim, como que o senhor, dentro do Manda Homolocô, se tem alguma entidade que não tenha, e é difícil de trabalhar dentro da Umbanda? Se tem isso no Manda Homolocô, alguma entidade específica? Desculpa, eu não entendi direito a pergunta, perdão. Ela está perguntando se dentro do Manda Homolocô tem alguma entidade que não é trabalhada na Umbanda. Por exemplo, linha de mestres e mestras, linhas de piratas, são linhas que não costumam ter dentro da Umbanda. Se dentro do Manda Homolocô tem. Mestres, sim. Né? Por exemplo, nós temos o mestre Zé Pilintra. Mas aí você pode falar assim, mas o mestre Zé Pilintra, ele também vai na Umbanda. O mestre Zé Pilintra, ele vai em qualquer lugar, Umbanda, Candomblé, Catimbó, etc. Né? Então o mestre Zé Pilintra, ele vai em qualquer lugar. Agora, se uma linha assim específica que não vai na Umbanda, por enquanto ainda não. Mas sabemos que estão para vir novas linhas aí. Olha que interessante, muito interessante, né, gente? Aliás, o conhecimento é muito profundo, muitas questões que nós temos que aprender ainda, né, pai? Porque tem muita coisa ainda que a gente acho que não aprendeu nem um pouquinho do que da multidão, né, de conhecimento que a espiritualidade nos traz, né? Pai, eu falo que, olha, eu leio muito, eu ouço muito e eu filtro muito as informações. Tá? Eu sempre falo para os ouvintes, para quem me conhece, uma coisa. Não confie plenamente no Ronaldo. Vá atrás da informação. O Ronaldo pode se enganar. Então vá atrás da informação, porque nenhum de nós é perfeito. Verdade, verdade. Tem uma pergunta do Robes muito interessante, pai. Ele fala assim, se é complicado, como que o senhor visualiza, como que é trabalhado dentro do Manda Homolocô, quando há a interface de um espírito obsessor dentro do mesmo espaço. Se não é difícil a visualização dele, difícil os médios, se é complicado para os médios, receber essa energia, não tendo em vista que ele está recebendo várias entidades. Pode ser receber várias entidades ali no mesmo espaço. Não é difícil não. Veja bem, se acontecer, por exemplo, um fato assim de ter um obsessor, um quiumba, um egum, qualquer outra coisa assim, vai ser informado, tá? Tem alguém, ou pode vir alguém aqui obsediado e, por exemplo, esse obsessor querer se passar por uma entidade, mas pode enganar os nossos olhos, mas não engana as entidades. Olha, muito interessante. E os pontos cantados, pai? Ele é predominante a entidade do senhor que está ali liderando, ou se canta para todas as entidades que estão ali? No começo, assim, por exemplo, a gente gosta de tocar, por exemplo, um ponto de 7 linhas. Entendeu? Por que um ponto de 7 linhas? O que acontece? Por exemplo, nós temos Caboclo de Xangô, nós temos Baiano de Xangô, nós temos as entidades de Ogum, etc e tal. Então, aquele que tiver com aquela irradiação vai receber aquela determinada entidade. Entendeu? Fora isso daí, depois, que quiser cantar para outras entidades, esteja à vontade. As entidades incorporadas não acham ruim. Não tem aquele negócio assim, eu estou incorporado com o seu capa preta, só vai tocar ponto de Exu. Não. Por quê? Quer dizer que se alguém quiser incorporar aqui um caboclo,
só incorpora o caboclo se estiver tocando o ponto de Exu. Não. Toca o ponto do caboclo aí, não tem problema nenhum não. Muito interessante, gente. Olha que fantástico. Muito bom, hein, pai? Muito interessante mesmo. Deixa eu só visualizar aqui, para só um pouco. Pergunta do nosso irmão Dudu. Pera lá. Deixa eu pegar aqui, são vários. Deixa eu pegar uma específica dele. Aí ele pergunta assim, como que é a questão da divisão dentro do terreiro? Se divide homem de mulher, mulher de homem? Como é que é feito, pai? Não é essa divisão. Não existe? Não, tanto que na festa de Exu que a gente teve, o seu Zé pediu para, por exemplo, ficar em duplas, né? Por exemplo, eu fiquei com o Vanderlei, né? A Valquíria ficou com o Rubens, né? A Regina ficou com a Leilane, né? E assim foi indo, né? O Júlio ficou com a Michele, foram divididos assim em duplas, não tem essa separação, não, homem de um canto, mulher para o outro. Isso daí aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Hoje em dia, praticamente nos terreiros não tem mais isso. Alguns mantêm ainda, mas outros não. Fantástico. E olha, nós já estamos chegando no finalzinho aí do programa. Eu gostaria de agradecer inicialmente o carinho de todos vocês que estão aí escutando. Passou voando, passa voando mesmo, quando o programa é maravilhoso, é fantástico, esses esclarecimentos. Ficam várias perguntas a serem respondidas, tá? Tem alguns pedidos de orações, alguns pedidos aí que eu vou estar imprimindo aí e vou estar pedindo para colocar na corrente aí para as pessoas que estão mandando. Eu gostaria de pedir para o senhor, se o caso o senhor queira já deixar para o próximo programa um tema, que ele já vai trabalhando, já vai deixando as perguntas aí já à disposição do pessoal que está perguntando, até mesmo as enquetes antes do programa, a questão do mesmo programa que irá acontecer. Se o senhor quiser deixar um tema já específico. A gente pode falar um pouco sobre os orixás no Omolocô. Desculpa? A gente pode falar um pouco sobre os orixás no Omolocô. Perfeitamente. Os orixás no Omolocô. Muito bom. Já que perguntaram, né, se o Omolocô só trabalha com os 7 orixás, a gente pode falar sobre os orixás. Perfeitamente, gente. A gente pode fazer isso sim. Tá? Tem início, você já pode estar mandando e-mail para contato@radiocrença.com.br, deixando as suas perguntas. Nós vamos colocar aí no Facebook também, à disposição de vocês, para que vocês já mandem e a gente já pegando as perguntas também, para estar colocando. Eu gostaria que o pai desse suas considerações finais, sua mensagem, deixando novamente o Facebook, o site, Facebook, o endereço, o telefone, algo que eu queria deixar para as pessoas estarem entrando em contato. E de antemão eu já agradeço imensamente pelos ensinamentos da data de hoje aí, e agradeço a espiritualidade por permitir que o senhor estivesse aqui com a saúde, pronto, sempre a nos auxiliar. Eu é que tenho que agradecer a Rádio Crença pela oportunidade, dizer que o trabalho de vocês é maravilhoso, tá? Conheço ainda pouquinho do trabalho de vocês, mas o pouco que eu conheço só tenho que exaltar. Conheço a figura do Pai Léo assim, só pelo computador, né? Não conheço o Pai Léo pessoalmente, quero muito conhecer o Pai Léo, tá? Me parecendo uma pessoa muito do bem, sabe? Fiquei muito emocionado quando pela primeira vez eu recebi o convite da federação para fazer um programa na Rádio Crença, né? E dizer que eu estou à disposição da Crença para tudo que vocês precisarem. Vocês podem contar com, não só com o Ronaldo, mas com todo mundo aqui do Templo de Umbanda Zé Pilintra, tá? Para tudo que vocês precisarem. E o nosso Face é www.facebook.com/Zé tá? As perguntas que ficaram, se o senhor quiser, o senhor pode mandar para o nosso Face. Perfeito, a gente pode combinar isso sim. Vou pedir para o pessoal, o Leandro Barroso, se estiver
outras perguntas aí que você tenha pegado aí, mandado aí, não conseguiu mandar para mim, pode estar mandando, a gente manda tudo no Face do pai Ronaldo, tá bom? A gente coloca tudo ali. E a gente pode fazer um programa específico com essas perguntas também, tá bom? Que ficou essas perguntas mesmo. É que o pessoal às vezes foge do aí a gente não fica chateado, porque às vezes acaba fugindo um pouco do tema, então a gente acaba selecionando algumas perguntas para estar colocando e para estar fazendo esse programa maravilhoso. Espero também poder conhecer pessoalmente o pai Ronaldo. Né? Eu sou aqui um pouquinho, um pouco corrido, por conta da questão dos abrigos, né? Por conta do fechamento de prestação de conta, por conta de assinatura, mudança, que a gente está mudando de prédio, a rádio está mudando de prédio, né? Também. Então está uma bagunça aqui na verdade, vocês têm ideia, como está uma bagunça, mas nós voltamos com o programa, com a rádio, nós iremos voltar com um novo formato, e vocês vão conseguir visualizar não só a voz, vão conseguir ver também o nosso rostinho lá quando tiver os programas, vocês verem, visualizar que a gente está ouvindo também. Você quer falar alguma coisa? Não entendi isso, eu cortei. Eu queria dizer também, Paulo, que esse negócio que o senhor falou anteriormente ao tema, também ficaria muito gostoso a gente fazer um programa assim, só com questionamento do pessoal, sem tema nenhum. Sem tema? O que a gente quiser, a gente responde. O que a gente não souber, a gente vai aprender. Perfeito, não tem problema não. A gente pode fazer isso também dessa maneira. Que eu vou pedir para vocês terem perguntas muito extensas, porque às vezes o pessoal faz um relato da sua vida, para depois você pergunta. Dentro no ar é difícil, eu não consigo, eu preciso pelo menos interpretar, porque às vezes o pessoal escreve, não coloca acentuação, não coloca nada, dificulta um pouco para ler, né? Mas é o processo da leitura, ao vivo ainda, que eu tenho que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, perguntas muito elaboradas, que vocês contam uma história muito grande, eu peço que vocês mandem por e-mail, que eu vou fazer, mas eu vou passar para o pai de uma forma mais objetiva, tá bom? Bem mais esclarecido, porque aí é mais fácil também o pai esclarecer e tirar dúvida de outras pessoas também, né, pai? Isso é verdade. O senhor tem toda a razão. Quanto mais simplificada for a pergunta, mais fácil vai ser para a gente poder responder. Perfeitamente. Então, assim, eu agradeço mais uma vez essa noite. Amanhã é feriado, maravilhoso. Eu estarei correndo aí alguns terreiros também. E espero muito em breve aí conhecer pessoalmente, conhecer esse trabalho fantástico aí do nosso tempo. E por menos tempo aí possível estarei. Eu só não vou prometer, porque quando eu prometo, eu nunca consigo aparecer. Então eu gosto de falar para bem claro. Eu não falo quando eu vou. Porque quando eu aviso, eu nunca vou. Como eu disse uma vez, o dia que o senhor vier aqui, o senhor vem de branco que eu vou botar o senhor para trabalhar no Molocô. Com certeza. Estaremos aí, vamos gravar e vamos mostrar o pai lá trabalhando no Molocô. Com certeza. Então, meu cordial saravá a todos os nossos irmãos de banda, candomblé e simpatizantes. Fiquem ligadinhos aí na Rádio Cresça, nós vamos estarmos sempre próximos, juntinhos aí de vocês. O que é esse ponto maravilhoso? Esse ponto maravilhoso, ponto, se é que podemos dizer, né? Ponto, né? Do nosso, do Orixá Iroco, Iroco, né, pai? Iroco, Orixá Tempo. Até mais. Até terça-feira nós temos programa ao vivo, e quinta-feira nós temos um retorno do programa Raízes do Culto com o pai sacerdote, mestre em automagia, pai Marcelo Alban. E no próximo domingo, não, acredito que não esse, hoje é quarta-feira. Domingo, o programa com Pai Sírios, tá bom, gente? Fiquem ligadinhos aí, tenham uma ótima noite. Axé a todos.